Ei, Silvio, hoje eu tô de frente com um comediante que vem do Ceará, terra de grandes nomes do humor brasileiro, como Chico Anísio e Renato Aragão. Tom Cavalcante nasceu em Fortaleza. Bom de bola na adolescência, acredite, chegou a iniciar a carreira como jogador de futebol. Desistiu dos gramados para seguir a sua verdadeira vocação, o humor. Em 1992, estreou na televisão com o personagem João Canabrava, o atrapalhado bebum da escolinha do professor Raimundo. Depois fez parte do elenco da série Sai de Baixo, fazendo imenso sucesso no papel do porteiro Ribamar. Após 12 anos na TV Globo, trocou de emissora, foi para a Record, onde ganhou um programa só dele, o Show do Tom. Em dezembro de 2011, o comediante resolveu se desligar da Record e hoje viaja o Brasil com o espetáculo O Tom do Tom. Mas não só pelo Brasil você viaja, você estava de férias, não estava? Um mês nos Estados Unidos. 1 mês e 5 dias. E por que Estados Unidos? Estados Unidos a gente gosta muito de viajar. Quando você fala gente, você está falando... Cearense. Cearense gosta de ir. Né? Por que cearense? Cearense tem uma relação muito estreita com a coisa dos Estados Unidos, com os costumes dos Estados Unidos. Eu sou filho de sobralense. Sobral é conhecido como a cidade americana, United States of Sobral. Né? Quando o relógio de Greenwich marca meio-dia, em Sobral é meia-noite. Então tem fuso horário, tem tudo. Vem cá, mas por exemplo, você diz assim, que vocês têm hábitos semelhantes, quais? Por exemplo, a gente fala inglês ao nosso modo. Como é que é? Para onde você vai? Don't you high? De onde você vem? Don't you hang? Onde você mora? Don't you more? Ah, que você é louco! E no caso de você não entender, por exemplo, um inglês mais texano, você não entendendo, você responde, desculpe-me. Brincadeira, mas... Bom, olha, eu preciso conversar com você, já não vou começar a rir aqui de cara. Já que você está falando do Ceará e de características do cearense, você tem uma tese que explique razoavelmente por que sai tanto humorista do Ceará? Isso é muito questionável, né, ainda, sociologicamente falando. Falam que o Nordeste fornece humoristas devido ter um povo sofrido por seca, por cultura de raciocinar assim, de refletir assim, mas ao mesmo tempo não, Acho que eu tenho uma tese de que aonde tem praia, as pessoas são mais soltas. Mais bem-humoradas. Mais bem-humoradas. Interessante. Onde há praia, as pessoas são mais felizes, eu tenho essa tese. Mais preguiçosas? Também. Mais sexualizadas? Muita testosterona. Você está usando para fazer propaganda agora, é isso? Autopropaganda? Não propaganda minha, mas eu acredito que sim. Fala uma coisa, Tom. Você saiu da Record por quê? Uma opção minha de 7 anos de trabalho que chegou um momento que a coisa da direção, da redação do programa, da reunião, da orientação geral, da organização geral do programa me cansou bastante. Deixa eu fazer uma especulação aqui. Pois não. O que rolou nos bastidores, quando você se afastou, era que você tinha sido, vamos dizer, injustiçado ou se sentido injustiçado porque uma das estrelas estava ganhando mais que você. E que você, vamos fazer, acertar isso aqui, não deu certo e você falou que ia embora. Foi isso? Você... Não. E estamos falando mesmo na verdade, eu estou tentando ser abrangente nessa conversa. Existe uma hierarquia que você acha que deve ser respeitada na televisão? Em termos de programa, de tempo de serviço? Tempo de serviço, de ganhos. Não, eu vou te ser sincero. E depois você pode até constatar junto ao pessoal da tesouraria da Rede Record que eu recebia os maiores salários da Rede Record. E não foi por isso que eu me afastei. Não teve nada de... O que me fez afastar também, agora eu lembrei, que foi também essa mudança de horário. Eu ficava na segunda-feira, passava para terça-feira, voltava para o sábado. E para estabelecer um horário, você sabe que custa muito. Então, nesse instante... Para habituar o público, é isso? TV é hábito. Então, eu digo assim, olha, eu desisto. Cheguei para o diretor-geral e coloquei na mesa. Ele falou que não esperava essa minha posição.
queria pensar e, naturalmente, que como eu prestei bons serviços à Record e eles sabem disso, a minha saída foi sem litígio. Foi tranquila. Agora, você voltou com tudo. Você nunca abandonou o palco, né? Palco não. Amo televisão, mas era hora de voltar a fazer shows pelo Brasil. E fazer o Tom do Tom significou o quê? Você aumentou a frequência de apresentações? Como é que foi isso? Sem dúvida. A televisão tomava muito meu tempo e agora, com o tempo livre que eu tenho tempo de rever meus textos, redigir novos textos, pesquisar novas situações de piadas, crônicas, enfim. E depois viajar ao país. Estar em Belém, estar em Fortaleza. Coisa que você não estava fazendo mais porque a televisão te impedia Não disso. dava. Era diariamente fazendo programa. Se eu viajava para os Estados Unidos, chegava no hotel, ligava o computador, já tinha que corrigir texto, fazer a redação final. Então foram 7 anos muito valorosos, mas que... Você está há 1 ano e pouco fora do ar. Ainda vou fazer 1 ano. 1 ano? Já está dando o ciricutico? Não. A gente tem recebido algumas propostas, consultas, mas eu continuo em modo contemplativo. Eu estou trepado no coqueiro. Agora... Imagina só observando. Sim. Fala uma coisa para mim, Tom. Chega um dia em que dá uma vontade de dar uma parada? Chega. Foi o que aconteceu comigo. Não, mas eu estou dizendo... Uma desacelerada. Desacelerada, mesmo voltando para a televisão, dá vontade de dar uma desacelerada e aproveitar mais a vida? Você trabalha de que idade? Desde 17 anos. Quando eu entrei para ser revisor de jornal em Fortaleza, quer dizer. Então me conte dessa infância. Vou contar minha vida pregressa. Conta. A minha vida é vulgar, mas nada fica provado, nem sempre o primeiro amor é a primeira namorada. A minha vida começa em Fortaleza, frequentando os estúdios de rádio FM. Mas e por quê? Porque eu achava muito bonito aquela... O quê? A voz? A voz dos locutores. E eu descobri que eu tinha facilidade, mesmo com 17 anos, já com 17, de imitar, de transformar a minha voz, que era ainda uma voz instável, numa voz gutural, numa voz grossa. E quando eu entrei no rádio, eu entrei auxiliado pelo... Tinha o jornal e o rádio. Então, eu digo assim, o caminho é o rádio. Mas no rádio eu não estava preparado ainda para entrar, porque o cara disse, não, você tem uma voz muito frágil ainda para entrar no rádio. Eu digo, não, mas eu imito. Com 17? 17. Você estava ainda na adolescência. Eu fazia, e aí eu fiz os testes e realmente, em determinado momento, a voz não segurava a onda. CYC 478, Rádio 93 FM, pouco papo e só sucesso. E aquilo deslizava. O cara, tá vendo? Você ainda tá mudando de voz, galinho. E você se encantou por isso, ouvindo rádio e imitando quem? Você se lembra qual foi a sua primeira imitação? A minha vida toda foi permeada por sons, tanto de bichos como de um pai que era louco por rádio e que tinha rodas de seresta dentro de casa. Seus pais faziam o quê? Meu pai comerciante, minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. Papai sempre um homem muito disposto para trabalhar. Você tem irmãos? Tenho, Sérgio, Cecília e Fernanda. E aí o papai sempre um boêmio também. Eu aprendi a ouvir sons e vozes. E ele trazia para dentro de casa banda de música, colocava lá na garagem, eu sempre ouvindo aquilo. O primeiro microfone que eu peguei, gravei minha voz, me ouvi, aquilo me deixou encantado. Você continua fazendo isso? Quando você vai, por exemplo, começar uma nova imitação, você se grava e se ouve depois ou não? É importante fazer isso, mas... Você já não faz mais? Eu faço mais, eu testo no palco já. Testo no palco. Aí quem foi? Qual foi a sua primeira imitação? Ainda que não fosse um profissional, você falou animais, você imitava animais, o que você fazia? Jegue, galinha, tudo. Com 7 anos eu imitava tudo que era bicho que você podia imaginar. Com a garganta. Hoje a minha garganta, a voz está mais grossa, mas imitava jegue, imitava galinha, enfim. E isso foi a iniciação, foi o esquenta. Aos 17, então, você consegue? Com 17 eu já estava imitando o Renato Aragão. O Renato Aragão era sucesso nessa época? Como ainda é, né? Não, estou dizendo, ele já era sucesso nessa época. Já era. Imita. É isso aí, da poltrona, participe, você com Marília Gabriela, aqui. Você fazia isso no rádio já? Fazia no rádio. Mas você falou que uma coisa era grudada na outra. Você começa pelo jornal para chegar lá ou foi ao contrário? Não, primeiro jornal, porque a rádio, como o estúdio da rádio ficava do lado,
E aí, para entrar no rádio era uma coisa mais seletiva, eu digo assim, no jornal eu posso me garantir. Eu sempre tive muita tendência assim, por leitura e tinha uma facilidade com gramática, com sintaxe. E aí o cara disse assim, é tudo que a gente quer aqui no jornal, que você corrija os textos e depois a gente prega aqui, prega tudo aqui no papelzinho e vai para a diagramação. E eu fiquei ali uns 2 anos batendo na máquina datilográfica, corrigindo, pregando cada letrinha errada, e aí dava um pulinho na rádio, pescava um pouco de rádio ali, aí ia aprendendo com os locutores. Você vai parar no Rio de Janeiro um dia. Num Quantos bandeirante anos da depois? FAB. Pois é, como é que você foi pegar um bandeirante da FAB? Nesse dia eu acho que eu não tinha tomado meu remédio, e o que é que aconteceu? O bandeirante saía às 5 horas da manhã, eu consegui a passagem com um tio, todo o pessoal da aeronáutica tem direito lá... Seu tio era da aeronáutica? E tem direito lá uma passagem, a família. E eu entrei naquele Bandeirantes e fui num voo de instrução, enfim... Ou seja, você foi correndo risco. Total. Um Bandeirantes com 9 machos dentro, é risco total em todos os sentidos. Esse avião teria que chegar no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, saindo às 5 da manhã, às 3 da tarde. O avião foi pousar em Salvador, em Ilhéus, quebrou o trem de pouso, porque era um voo de instrução, o cara estava aprendendo a pilotar, lá o copiloto, e quebrou. Aterrissou muito mal, é isso? Quebrou, nós fomos sair de lá às 7 da noite, chegamos no Rio de Janeiro às 5 horas da manhã do outro dia. E o cara que, amigo da família, que, olha, tá indo um garoto aí para o Rio, que o vizinho era amigo, o cara foi 3 vezes, saiu de Niterói para ir para a Ilha do Governador, do outro lado do mundo, e 3 vezes não encontrava o cara que chegou do Ceará achando que o avião tinha caído. Né? Bom, você chega lá e já no primeiro dia, porque tem uma história que eu achei, pesquisando a vida, eu acho muito boa. Você foi para aquela padaria da frente no século XX. No outro dia eu estava lá. Aquela padaria que ficava bem na frente dos estúdios que eram ali no Jardim Botânico, da Rede Globo. Eu queria ver os artistas. Não era Rede Globo ainda, era TV Globo. TV Globo. TV Globo. Eu queria ver os artistas. Que artistas você viu? O primeiro cara que eu vi foi o Sérgio Chapelin. Você sabe imitar o Chapelin? Sei. Faz. No Globo Repórter desta noite, você vai ver... você vai ver a história do pau de arara que saiu do Ceará montado numa jumenta. O primeiro foi o Sérgio Chapelin. Oi, eu dei um bom dia para ele. Oi, bom dia. Bom dia. Eu fiquei extasiado. Eu digo, olha, o homem falou comigo. Mas você só ficava vendo, você ainda não ousou ir lá pedir emprego? Não, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu achava que eu viajando para o Rio de Janeiro, eu ia ser artista. Era um sonho de um jovem que achava que ia chegar no Rio, ia imitar alguns personagens e dizer assim, olha, contrata esse rapaz. Até porque tinha lá dentro Renato Aragão, Chico Anísio, e eu acreditava ainda na minha inocência que se tinha um cearense lá, esse cearense mais um, e esses cearenses iriam dar a mão de imediato para esse cara. Mas que nada, esse cara estava vivendo o outro mundo deles lá. Não tinha nada dessa inocência. Espera aí, que nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o humorista Tom Cavalcante. Nós voltamos. De frente com Gabi. Estamos de volta de frente com o humorista Tom Cavalcante. Ô Tom, você foi alguma vez na sua carreira censurado? Não. O meu trabalho é um trabalho que passei ali pela imitação sem tintas fortes, sem entrar muito no lado pessoal do imitado. E passa mais por uma caricatura. Então não tem assim um processo. Uma imitação é uma homenagem ou é um deboche? A imitação ela sempre ela tem ali uma linha tênue de percepção do imitado, por parte do imitado, de ridicularização, de deboche. Então, pensando nisso, me colocando no lugar do imitado, eu sempre tive cuidado de não exagerar, de fazer uma coisa leve. Até para não encontrar o cara depois e receber uma reclamação. Você nunca foi processado? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Pretende? Não, ainda não pretendo. Eu lembro que uma vez eu imitando o Collor de Mello num show, estava presente uma irmã dele na época, Tereza, e ele se revoltou um pouco, mas pela simples imitação. É uma brincadeira que eu fiz, acho que ela não gostou, que eu dizia, minha gente, alguma coisa assim. Agora, você acha que o humor deve ter limite? Sim. O humor deve ter limite, sim.
existe uma regra no humor que é de você não agredir. Uma regra não, existe um conceito no mundo, que vem de Monty Python, que vem dos grandes programas de... Monty Python não tem o menor pudor. Não, mas não agride o lado pessoal. Eles castigam os costumes, né, do país, eles castigam veementemente os castigos da realeza, mas não entram assim no aspecto pessoal da rainha ou do Harry, enfim. Vamos lá voltar para aquela história. Eu sei que você voltou para o Ceará depois dessa passagem pela padaria na frente da TV Globo. Voltei 5 vezes, voltei 6 vezes. Eu fui o que mais voltei para o Ceará. Eu não dava certo de jeito nenhum, porque eu ia, dessa primeira vez, fiquei 3 meses. Aí não aconteceu nada. Cheguei na porta da Rede Globo, falei com o porteiro, diga, eu queria falar com o Chico Anísio. O cara fez, Chico Anísio não anda nem aqui, amigo. Eu digo, então tá, e onde é que ele anda? O Chico Anísio vai para Miami, às vezes grava aqui um programa e vai embora de novo. Eu digo, tá, não entendia como é que era aquele mecanismo, que hoje eu entendo realmente como é que é. E aí voltei para o Ceará, e voltava para a rádio, lá com a permissão dos diretores, ficava mais um tempo fazendo os programas de rádio, ganhava um dinheiro, comprava outra passagem de avião, voltava para o Rio de Janeiro para tentar de novo. E nessas idas e vindas, eu acho que pela 8ª vez foi que eu estive na portaria mais uma vez da televisão, passei aqui pelo SBT também, no show de calouros, também não deu certo. Você foi um dos calouros? Eu tentei ser calouro, mas naquele dia estava chovendo muito e não deu, e eu fui... Não acredito. Eu tinha que voltar no outro dia para Fortaleza. Então o dinheiro já tinha acabado, eu voltei para Fortaleza. O que é que você faz? Eu imito, e a chuva torrencial, e eu digo, então amanhã você vem. Eu digo, então tá. E nessa época você imitava quem? Já imitava Silvio, já imitava... Silvio, mostra. Silvio. Mas você sabe que... É muito bom, esse programa é muito bom. Marília, eu tenho assistido o seu programa toda noite. Aí, Silvio, para aí. Olha, você, eu soube, e você tem que confirmar isso. É verdade. Você chegou no Chico Anísio, confirmando, então. Eu cheguei lá, no Ceará. No Ceará, lá no Ceará. Que loucura, né? O meu encontro com ele. Eu estou na rádio, no plantão de gravação de comerciais daquele dia. Aparece para mim um comercial anunciando um show do Chico Anísio no Centro de Convenções. Como eu era o cara que vivia atrás de Chico Anísio, eles me levaram aquele texto, assim, olha lá, o texto do teu ídolo aqui. E eu gravei. Diante com esse material em mãos, eu levei até o hotel onde Chico Anísio estava hospedado. Aproveitei, fiz em casa N gravações de vozes, de tipos, e levei, ele me recebeu. Eu digo, olha, fui eu o locutor que gravei a sua chamada. Eu apertei lá o botão do gravador e disse, muito boa a sua voz e tal. E foi recebido numa boa ou tentaram te brecar? Numa boa, é? E ele gostou, e aí? E aí ele ouviu aquelas 15 vozes, 16 vozes que eu havia gravado. Ele perguntou, são todas suas vozes? Eu digo, são todas vozes de personagens próprios, dos meus personagens. E ele disse, você sabe escrever para televisão? Eu digo, sei. Não era verdade? Não, porque eu nunca tinha visto uma carpintaria de um texto, coisa que o valha. Só que a gente tem que ser positivo, né? Você sabe que por uma palavra você pode perder um carro. Se você me der seu carro, você quer um carro, se eu disser sim, né? Pode ser que eu ganhe esse carro, pode ser que não. Enfim, eu disse sim. E ele disse, então me procure em janeiro, no Rio de Janeiro. E eu digo, você está brincando comigo. Não existia a palavra sacanagem ainda. Eu digo, você está brincando comigo. Ele disse, não, é sério, está aqui meus telefones. E em janeiro eu fui atrás de Chico Anísio. E mais uma vez não encontrei o Chico Anísio. Fiquei lá um mês, porque ele tinha ido para os Estados Unidos. E naquele dia, quando tudo parecia ter terminado mais uma vez, eu estava saindo na Von Mart ali e vem andando o Stepan Essessian. Vinha subir na rua, que era diretor do programa dele. E eu disse, boa tarde, eu me chamo Tom Cavalcante, e o Chico Anísio me conheceu no Ceará e me convidou para vir trabalhar, mas eu não encontrei o Chico Anísio. Aí ele disse, você que é o Tom Cavalcante? Que o Chico Anísio falou tanto, então me acompanha aqui. E aí eu já fui entrando dentro da Rede Globo, vinha saindo o Boni. Eu tenho essa imagem muito viva na minha memória, ele vinha saindo numa Mercedes gigantesca, Stepan bateu no vidro do carro e disse assim, esse aqui é o cara que o Chico Anísio está falando. Foi assim? Lá do Ceará. Aí o Boni olhou e disse, boa sorte, garoto. Boa sorte, garoto. Boa sorte, garoto.
E eu entrei, sentei naquela sala, o Stepan foi buscar ali um pré-contrato. Eu estou ali sozinho naquela mesa, eu olhei assim do lado, curioso, tinha lá, contratar Tom Cavalcante. Eu me emocionei com aquele escrito em cima da mesa ali. Diga, sou eu mesmo. Ganhava direitinho já E aí nessa época, me mandaram para o departamento pessoal, depois para o departamento financeiro, que era o Marcelo, que era assim uma pessoa, que era vamos dizer assim, um deus, que era o homem que assinava os contratos na época. E ele disse: você quer ganhar quanto? Olha, aí vem de novo o lado positivo da pessoa. Você quer ganhar quanto? Um redator na época, um roteirista, ganhava 60. Porque você estava sendo contratado para ser roteirista. Roteirista. Que era coisa que você não sabia fazer. Nada. Naquela época, um roteirista bom, um Nani, um Enfio, que escrevia para a Rede Globo, ganhava 60 cruzeiros. E eu não sabia disso. Quando o cara perguntou, eu digo 200, tá bom? Aí ele disse: tá louco? Falou que tá louco? Eu digo: não, você eu me perguntou. achei que ia ter dado certo o que você falou. Então, eu arrisquei. 200, tá bom. Aí ele disse: 200, o melhor redator daqui eu enfio com o Nani, com o César, ganham 60. Eu digo: não, mas você perguntou, enfim. E o que é que eu fiz? Eu comprei uma máquina da datilográfica, peguei todos os textos que estavam dentro daquele escritório da Rede Globo, com o Stepan, do Arnaud Rodrigues, do Ghiaroni, do Nani, do Enfio, levei para a kitnet que eu estava lá e comecei a estudar aquilo, tentando entender o mecanismo daquele troço e aprendi a escrever. Bom, mas teve um cara que escreveu uns textos para você também nessa época. Tinha também, em Fortaleza. O Nonato, esse que me salvou a priori. No começo foi ele que fez para você. O Chico pedia texto e eu mandava para o Nonato Albuquerque, que é um parceiro meu de Fortaleza, radialista e jornalista, e ele escrevia os textos. Você escreveu textos para o Chico diretamente? Para o Chico. Para Painho, para Pantaleão. Ah, é mesmo? Para Zambuja. E morrendo de vontade de botar a cara no ar. Mas era uma coisa... Quantos anos depois? Depois de 10 anos dessa luta de estar ali frequentando os bastidores, foi que eu, em 92, isso começa em 82, em 92 é que eu ganho a oportunidade de estrear como bêbado na escolinha João Canabrava. Esse bêbado, você descobriu quando? Você fez pela primeira vez quando? Eu já fazia nos shows de barracas de praia em Fortaleza ali. Mas naquela época, Já 10 anos fazia. antes, você já fazia o Canabrava? Já comecei a subir no palco e fazer shows, sem texto, sem nada, com um repente de nordestino, inventando conversa, meio que stand-up, enfim. Você teve um bêbado exemplar para você? Ou não? Muitos. Eles são todos parecidos, Muitos é isso? pinguços, todos são ricos, enfim, são machos e valentes. Então, eu quero falar com você de política, que você também participou. Agora, faz o seguinte, diz aqui para mim que nós estamos terminando o segundo bloco com João? Com o comediante... João Canabrava? Com o Tom Cavalcante, e aqui a gente volta logo depois do intervalo. A gente está terminando agora a segunda parte do programa e nós voltamos em instante. I'll be right back. É isso aí, nós voltamos daqui a pouco. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Estamos de volta e de frente com o humorista Tom Cavalcante. Você sabe que a primeira vez que eu vi você fazendo esse Canabrava é realmente impactante. O seu trabalho é impactante. Eu fiquei Obrigado. impressionado. A influência dele vem do rádio, né? Do rádio. Porque na frente da porta do FM ficava a rádio AM. E eu, louco, que eu havia começado a vida querendo ser jogador, então... Olha que engraçado, eu jogando... Você foi jogador, Foi. pula esse pedaço, mas você chegou a ser jogador o quê? Eu fui do juvenil de um time pequeno chamado Calouros do Ar, né, que ainda está lá em Fortaleza, está na 5ª divisão, mas vai sair. E o que é que acontece? Nas preliminares dos grandes jogos, a gente estava ali atuando, Ceará e Fluminense jogando na principal. E eu, como juvenil, jogando ali nas preliminares e ouvindo aqueles radialistas fazendo aquele movimento todo. Tudo, eu estava mais prestando atenção lá, o pessoal de campo, do que propriamente jogando bola. Foi por isso que você foi criando o Canabrava? Que Aí você tava aprendi a narrar. falando. A narrar.
Criança, uma governo que nasce na para país modo que este. Você de cara com a Gabi direto aqui do SBT, agora a audiência se conquista com inteligência. Enfim. Mas você conseguia narrar botando futebol ou é só imitação de narração? Só brincadeira. Só brincadeira. Você jogou bem assim mesmo? Não, quem joga bola assim, mediana, né, de uma forma mediana, não fala que jogou. Eu joguei direitinho. Direitinho. É. Você não joga hoje em dia. Não, porque a última vez que eu fui jogar me deram uma esculachada que minha perna abriu. Então, Você parei. está dizendo que marcaram uma falta em você, é isso? O cara disse assim, é aquele ali da televisão, aquele ali que eu vou quebrar. Tem essa... Quebrou mesmo. Quebrou. Mas você não... Honestamente, eu jamais diria que você foi jogador de futebol. Eu um também dia. nem acredito, também. Olha aqui, você estreia no programa do Chico, que escolheu para você essa personagem, né? Que ele achou que era a que você devia... 3 anos antes, estava tudo certo para estrear com o Velho Nordestino, que com o é... seu Venâncio. 98 anos de vida. O homem, quando envelhece, o saco desce, a barriga cresce. O pingolim, a mulher oferece, ela agradece numa prece. Se eu pudesse, acaba morto na fila do INSS. Enfim, e aí eu preparei esse personagem com muito zelo. E num jantar lá em Fortaleza, eu voltei de novo para o Ceará, num jantar, um amigo falou para mim, mostra aquele bêbado que você faz para o Chico. E aí ele E falou... quando ele isso. viu, ele ficou encantado. Ele disse, estreia em outubro isso aí. Então vamos lá. Ele sabia mesmo. Vocês ficaram brigados um tempo porque você saiu para fazer o... Isso, o Sai de Baixo. Durou uns anos essa separação. Ano. Depois vocês fizeram um show juntos. Chico Ponto Tom. Para você deve ter sido particularmente horrível, vamos dizer, a morte do Chico, né? Bastante, bastante. Eu senti muito, sinto ainda. Por ele morar no Rio e eu morar em São Paulo, é aquela impressão de que o cara está vivo, né? A gente falava muito por e-mail, quase toda semana por telefone, enfim. Por que você escolheu São Paulo? Eu sou Fazendo TV Globo e tudo? Eu Por quê? escolhi São Paulo porque eu vim fazer o Sai de Baixo aqui e conheci São Paulo. Me acostumei com essa poluição de São Paulo, esse jeito cinza de ser, sei lá, e fiquei por aqui, né? Bons restaurantes, boa gente. Amo o Rio de Janeiro, tenho um apartamento no Rio. Sempre que vou ao Rio, fico lá, adoro caminhar, correr, mas aí volto para São Paulo. Você é super família. Bastante, bastante. Eu, com 13 anos, perdi minha mãe numa situação inesperada. Ela morreu de quê? Morreu de câncer. Morreu de câncer. Morreu de câncer e a família, para mim, importa, assim, ela era uma pessoa muito família também, então eu tenho uma família, assim, em primeiro plano na minha vida. E Então, você tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhos. 3. Convive com eles, Convivo tudo. diariamente, exaustivamente. Apesar do trabalho. Apesar do trabalho. Olha, no Sai de Baixo foi aquele estupendo sucesso. Como é que era o Ribamar? Magoei! Um sucesso louco. Mas me parece que houve grandes brigas, grandes egos. Eu acho mesmo que deve haver um momento de todo mundo que faz muito sucesso, que há um momento de embestar, ficar besta. Você ficou besta também? Fiquei, acredito que sim. Acredito que sim. Não besta, fiquei tomado por uma agenda de 32 shows por mês. Sim, mas estou dizendo, mas não tem também um deslumbramento? Eu acho que tem uma fase que é inescapável. Não, no meu caso, eu acho que houve um desligamento, uma desconexão assim, do meu ser comigo mesmo, no sentido de não atender mais assim, vamos dizer assim, de não frequentar mais os grupos, de estar isolado, dormindo porque era necessário dormir. E quando você faz sucesso, hoje eu entendo que você tem que equilibrar tudo isso. Mesmo cansado, você tem que levantarzinho, tem que ir lá para o jantarzinho, tem que estar presente. Tem que fazer uma média, tem que fazer uma média. Depois que passa essa fase, vamos dizer assim, que as pessoas entendem você, aí você tem propriedade de relaxar. Aí você vira dono do seu próprio nariz. Aí você fica dono, mas enquanto não, você recebe a pecha e diz assim, está fazendo sucesso, ficou besta. Né? Ficou besta. Foi isso que você acha que aconteceu. Você teve, ou não sei se continua tendo, você teve fama durante um tempo de arrogante, antipático, e você sabe disso, que você mesmo já falou em entrevistas sobre isso. Mas a timidez também, ela tem aspectos também vamos dizer assim, maliciosos, né? de arrogância. E eu sempre fui um cara muito recatado, muito calado. Só que esse recato também passa a ideia
às vezes, para as pessoas de antipático. Ah. Mas não tem nada disso, não. Eu sou uma pessoa muito aberta, sou uma pessoa simples, do povo, vim do povo, então existe aí um pouco também de insatisfação de alguns, digamos assim, nessa trajetória de sucesso que eu alcancei. Eu falei da política. Você fez palanque no Bastante. Ceará. Você fez quem? Tasso Gereissati, Ciro Gomes. Ciro, Mário Covas, Fernando Henrique. Diga pra mim se eu tenho razão ou não. Existe um certo deslumbramento mesmo do nordestino pelo político? Pela política e pelo político em O si? nordestino é bem politizado. É, né? Ele participa de uma forma muito intensa do ambiente político da cidade, as brigas que E você existem. sabe por quê ou não? Não sei, eu acho que o político tá muito enraizado no inconsciente do nordestino. É o coronel, era o coronel, não é? Aquele povo vivia com um pires na mão, mendigando ali uma esmola. Então, essa dependência, foi criada uma cultura em cima disso. Então, o nordestino, vamos dizer assim, que era a parte mais pobre do país, passou a estar mais ligado a esse aspecto. E você nunca fez distinção de político ou você subia em palanque partidário? Eu subi em quem eu acreditava. E até hoje faria isso ou não mais? Não mais. Por quê? Não mais. Eu acho que as pessoas foram se politizando e foi havendo assim uma espécie de uma patrulha no sentido em relação ao artista. Então, o artista ainda é uma noção retrógrada do artista brasileiro ainda não poder ter uma bandeira, falar sobre política, casos como Regina Duarte, Marília Pêra, que foram sacrificadas. É verdade. Foram sacrificadas e numa ideia superior, isso seria muito normal em qualquer lugar do mundo de um artista ter a sua voz. Então, como eu sei que no Brasil ainda existe essa mentalidade, então é melhor estar com as suas ideias, o seu voto para si, para os amigos, né? Mas não se expor. Você tem muitos bons amigos que eu sei. Bastante, graças a Deus. É o meu maior tesouro. Mas você tem um que te deu um carro muito especial. Por que é que você ganhou um carro do Roberto Carlos? Nem eu sei por quê. Eu nunca ganhei nada de ninguém, tudo meu foi muito sacrificado, a vida toda. E tudo muito demorado. Eu sou uma pessoa que dentro do que você levantou de antipático, aí é que está. Como eu sou muito calado, repito, passa uma ideia de antipático, de arrogante. E sempre as minhas coisas foram muito difíceis por não verbalizar verdadeiramente o que eu queria, afirmativamente sim, negativamente não quero, não. Eu sempre tive muito zelo para não machucar o outro e isso é ruim. Isso é ruim porque às vezes acaba que torna-se uma confusão. No caso do Roberto, Você é amigo dele desde quando e por quê? Desde quando eu entrei na Rede Globo, eu fui receber um prêmio da Rádio Globo, que eu recebia como humorista, ele recebia como cantor. Não é? E naquele dia o Fagner nos apresentou. Como é que ele se apresentou a você? Mostra. Não, o Fagner. Não, mostre o Fagner como apresentou. Meu irmão, isso aqui meu irmão, apresentar aqui o Roberto Carlos, esse cara aqui. Roberto, isso aqui é Matuto aí que tá chegando do Ceará, tá aí na Globo aí, então, Roberto, pô, prazer, bicho. Prazer, seja bem-vindo, bicho. A risada como é que é? São muitas emoções. Bom, E aí criou-se uma amizade, essa amizade cresceu, em 94 ele me convida para participar do show dele do final de ano, esse show foi em Belo Horizonte, eu abri o show, eu participei do show, eu fui o âncora do show nesse ano do Roberto Carlos, com a direção do Legei, e criou-se uma amizade, e o tempo passa, e aí o Dodge Sirena, que é o empresário do Roberto. passa a ser também meu empresário. Ah. Passa a ser também meu manager. Um cara de muita visão, um cara que começou a fazer shows comigo em ginásios. A gente começou a colocar em ginásio 16 mil pessoas, 17 mil pessoas, numa ação muito ousada. No do ginásio você fica no meio ou tem um palco? A gente fica no palco e distribui som, o fly por todo o ginásio. Enfim. E aí o Roberto começa o projeto Emoções em Alto Mar e me chama para fazer parte do projeto Emoções. E aí o Roberto achava que eu estava
cobrando por aquilo. E eu tenho um zelo muito grande pelo Roberto, do menino que ama o Roberto Carlos lá do Ceará, da mãe e da família. O Roberto Carlos ele é amado pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo, mas em especial no Ceará existe uma coisa ali que a gente briga por ele. Existe ali um nicho de gente que é apaixonada por esse cara, tem estátua do Roberto Carlos. Roberto Carlos é um santo no Ceará. E, enfim, eu trazia comigo esse amor ao Roberto. Trabalhar nos shows dele, do navio, é uma honra, não podia cobrar nunca. E ele soube que eu não cobrava. Aí me deu um carro, ó, adorei. E é um carro. Você tem esse carro? Tem, tá lá, eu saio no carro, domingo, o pessoal, uma foto, eu penso que é minha, é do carro. Porque o carro é bonito. Que carro é? É um Corvette, último modelo, 2012. É o modelo mais importante do americano. Né? Que cor? Branco conversível. Branco conversível. Eita, e você sai conversível ou não? Eu saio convencido. Olha aqui. Não, sabe por quê? Me veio a seguinte ideia à cabeça. Que eu vi um filme uma vez de uma atriz, era um filme americano, uma comédia. Uma atriz que fazia novela e de vez em quando ela ficava fora do ar, dava um negócio nela de precisar de alguma coisa que a gente descobre no filme em seguida o que é. Aí vinha auxiliar dela, que era a Whoopi Goldberg, fazia assim, não, pelo amor de Deus, hoje, ela fazia, eu preciso. Aí a próxima cena era ela subindo a escada rolante de um shopping, de lenço na cabeça, óculos escuros, e aí ficava lá embaixo a secretária e fazia assim, não, é ela! E aí todo... Eu fiz muito isso. Você fazia? Eu fazia no início porque, como eu não era conhecido, né, eu ia para a praia, combinava com o Otávio, um amigo meu, e o nome Tom Cavalcante foi um nome que foi dado por um amigo radialista, o João Inácio. Então eu achei muito chique esse nome. Antônio, meu nome. Aí ele dizia, você tem que se chamar Tom Cavalcante. Ele fala assim, você tem que se chamar Tom Cavalcante, é um nome sonoramente agradável. Eu digo, então tá batizado, Tom Cavalcante. Eu achei bonito. Eu ia para a praia, eu era um simples radialista. E aí eu andava no meio das meninas e o Otávio chamava, Tom Cavalcante! Eu digo, sim. E já era um nome começo que já estava bombando na rádio. E aí, lá. aí as meninas todas... Fiz muito isso. Tom Cavalcante. Então eu fiquei imaginando se você não poderia fazer agora, por exemplo, sei lá, num dia de carência afetiva, baixa a capota do carro e aí passa sem querer e todo mundo tom, não acontece? Mas eu sou muito quieto para isso, eu sou muito Você tem low vergonha? profile. Não, mas sou muito quieto, muito consciente, muito seguro do que eu faço, o meu carro, o vidro é escuro, até para não estar mostrando o cara que tem um carro, né? Porque você de tá luxo. rico, que eu sei. Eu sou uma pessoa que Que fez muito dinheiro, tem feito muito dinheiro na vida. eu vivo de uma forma tranquila, Rico tá o Eike Batista. E já nem tanto no padrão dele. Com Le Mans, né? Lá no padrão dele, de vez em quando eu leio assim, eu falo, gente, que bom que eu não sou o que não perdi 125 bilhões hoje. Aquilo não é tem troco, aquilo? aquilo é troco para ele. E é né? ciúme meu também, evidente, né? Mas enfim, eu sou muito quieto e se tiver de sair é num domingo muito cedo para que não chame muita atenção, não faça esse show-off. Existe diferença muito grande de plateia para plateia, de estado para estado, para o seu tipo de humor ou não? O meu humor, ele consegue atingir de criança a idoso, passeia por regiões, no sentido de estar contemplando coisas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, do Norte. Então, isso já pela minha experiência de vida, eu já consigo fazer esse pacote todo, aplicar no palco e agrada a todos. O momento ali não é muito interessante para o jovem, mas é interessante para uma cidade, o pessoal de idade média, e assim vai. Você está querendo o quê para o seu futuro? O futuro é agora. Então. O futuro é agora. Está querendo o quê? Ficar mais um tempo fora da TV, continuar fazendo... Mais quanto tempo? Mais até março. Daqui a pouco, Daqui então. a pouco, Daqui a pouco. Continuar com o tom... Fazendo do shows, a gente tem agora uma série de shows. Mas é o tom do tom. No tom do tom. Que você vai mudando um pouco? Vou mudando com as situações políticas, né? Aparece o assunto do mensalão, faz esse texto em cima disso.
o fulano apoiou o fulano na campanha, o fulano está discussando dessa maneira. Se atualiza mesmo tudo, isso é muito bom. O Geraldo quer ser governador em 2014, eu vou lá e digo, o governo de São Paulo trabalhando pelo povo de São Paulo. Fernando Henrique acha bom que o mensalão está pegando fogo, tá tudo bem, porque a concepção do PCB é que isso venha às claras, não é verdade? Que a Dilma tome as rédeas mais uma vez do país para dizer ao povo brasileiro que nós estamos trabalhando, certo? Agora eu vou te dar um presentinho, porque eu sei que escondido você me imita. Termina esse bloco dizendo que está terminando o terceiro bloco de frente com você e que a gente volta pro bate-bola daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouco com bate-bola com Tom Cavalcante. Por quê? Porque ela é maravilhosa. Eu continuo achando que não parece comigo. Eu também não. Eu também não. Não, mas dizem que Na a gente... frente, mas na frente eu não imito não? o imitado, não. Mas dizem que a gente nunca consegue ouvir a própria voz. Eu não consigo então imitar. eu ouço você, você deve estar igualzinho a mim, Não, mas não. eu não consigo reconhecer. Não, porque rola uma timidez imitar na frente da pessoa. Eu duvido. Nós voltamos em seguida, até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta e para sua alegria, ainda de frente com o humorista Tom Cavalcante. Tom, vamos ver se você era bom, se você era bom de futebol mesmo. Bate-bola, jogo rápido. Zico, Bobo. Fala eu. bobo da corte. Não. Um sonho. Um sonho que a medicina avance e que essa porcaria desse câncer seja erradicado da vida do ser humano. A piada perde a graça quando... Quando não tem graça, quando não faz rir. Você já teve piadas que não deram certo? Já, e aí você tem que ser honesto e dizer assim, eu tentei, né? Tem que dar a cara à tapa. Televisão no Brasil? Ela cresce a cada dia, a TV mais feliz do Brasil, né? SBT, televisão boa. Eu sei, não precisa me contar. Eu sei que você está falando do SBT, eu queria ver até onde você ia aí. Tá bom. Meu maior medo é... Do espelho se quebrar. Isso eu tô brincando porque é uma frase da música do João Nogueira, que ele fala, o meu medo maior é o espelho se quebrar. O que é espelho? O espelho é onde ele reflete a vida, as emoções dele, o pai, a família, os filhos, e eu não quero que esse espelho se quebre nunca, eu quero ver todos nessa moldura. Um arrependimento. Quando minha mãe faleceu, ela sempre pegou, engraçado, uma palavra que pega, enfim... Quando minha mãe faleceu, eu teria que ter tomado a bênção a ela e ter ficado no quarto para continuar uma conversa. Só que eu era arteiro danado, saí de dentro do quarto do hospital e disse assim, eu volto já. E fui correr nas rampas dentro do hospital e a segurança do hospital me pôs para fora. E quando eu desci, meu pai, no final da visita, falou, você falou com a sua mãe? Despediu da sua mãe? Deu boa noite? Claro, dei. E no outro dia, já na escola, sentado no banco lá da escola, a professora chega assim, Antônio, por favor, você tem que sair da sala de aula. E aí, quando eu saí, a escola era próxima, eu já cheguei, já vi aquele tumulto de gente, aquele mundo de gente, e já estava lá caixão, já estava confusão feita. Então, um arrependimento de não ter me despedido naquela noite. Mas você só tinha 13 anos. Então, É perdoável. ok. Um defeito. O meu defeito é de implicar com as pessoas, eu implico com as pessoas. eu E escolho- quando você implica com alguém, você faz o quê? Eu implico com a pessoa, passa a minha filha, diz assim, o cabelinho hoje está ruim, hein? Aí passa a mulher, eu digo assim, tu vai com essa calça mesmo? Então, eu fico implicando com as pessoas, isso é meu Um defeito. chato, é Um isso? chato, um pentelho. Um defeito seria... É implicar com os outros. Né? E Tom Cavalcante por Tom Cavalcante? Um sobrevivente. O que mais? Um sobrevivente, um cara alegre, um cara temente a Deus, um católico praticante, procuro ser um pai que toda noite vai na cama da caçula e ora junto com ela e faz com que ela reflita sobre o berço de ouro que ela nasceu, para que ela valorize a vida, para que respeite as pessoas dentro dos seus mais ricos valores. Querida, Ah, obrigada pela obrigado. entrevista, tá? Obrigado, querida. A sua imitação foi ótima. Eu tenho certeza Tá que bom. eu devo falar parecida com aquela. Tá bom.
A sua que eu imitei você? É. Tá bom. Obrigado. A gente se vê no próximo programa. Até lá.